Bom dia, oitavo ano! Hoje falaremos sobre a soma dos ângulos de um polígono. Então acompanhem comigo no capítulo 10, módulos 63 e 64, no grupo 4. Bom, pessoal, lá no capítulo 8, dois capítulos atrás, a gente demonstrou que em qualquer triângulo, a soma da medida dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, para polígonos com um número maior de lados, a gente também tem um padrão na soma dessas medidas, e é o que a gente vai demonstrar a seguir, tá bom? Além dessa soma, apresentaremos também das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Para isso, deve ficar clara a ideia de ângulos internos e externos desse tipo de polígono. Então, nós vamos aprender a soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos. Acompanhem essa figura agora, pessoal, para vocês poderem se localizar, Ângulo interno, ele fica dentro da nossa figura, o que tá aqui em rosinha, bem clarinho, tá? E o externo, ele é formado pela continuidade dos lados. Observem que um ângulo interno com um ângulo externo, eles são suplementares, ou seja, eles formam 180 graus, ok? Então, aqui a gente tem a imagem da representação dos internos e dos externos. Vamos começar falando sobre os ângulos internos e entender que nenhuma formulinha cai do céu. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, qualquer que seja o triângulo. E de um quadrilátero? Pensa o seguinte, se eu pego um quadrilátero qualquer e divido ele ao meio, traçando a diagonal dele, o que eu vou obter? 2 triângulos. Se eu obtenho 2 triângulos, quer dizer que a soma dos ângulos internos basta fazer 2 vezes 180 graus, concorda comigo? Então, 2 vezes 180 graus resulta em 360 graus. Então, esta é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. É só pensar num quadrado, pessoal, que é um quadrilátero regular. Se cada ângulo interno é 90 graus, 90 vezes 4, 360. Então, quer dizer que se eu dividir cada polígono em triângulos, eu consigo obter a soma dos ângulos internos? Sim, pessoal, sim. Vamos acompanhar mais algumas figuras. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu tenho um pentágono, certo? Convexo, ele tem 5 lados, divido ele em 3 triângulos, não é? Então, novamente, se eu quero saber a soma dos ângulos internos, eu posso fazer 3 vezes 180 graus. Ótimo, pessoal, bacana, Agora, vamos acompanhar aqui, a generalização. Eu vi que se é um quadrilátero, ele cabe 2 triângulos dentro dele, eu posso então fazer 2 vezes 180, que dá a soma dos ângulos internos. Eu vi que sendo um pentágono, cabem 3 triângulos dentro dele. Então, eu fiz 3 vezes 180, que deu 540. Eu não fiz do hexágono e nem do heptágono, só que vocês já conseguem observar um padrão? A quantidade de triângulos que cabem na minha figura é sempre 2 unidades a menos que a quantidade de lados que ela tem. Então, se for um hexágono, caberá 4 triângulos. Se for um heptágono, caberá 5 triângulos, sempre 2 a menos que o total dos lados. Então, generalizando a nossa formulinha, se o polígono tiver n lados, o que eu faço? Eu faço n menos 2 vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, essa é a formulinha, pessoal, que vale para qualquer que seja o polígono, porque até que tem poucos lados, tranquilo ficar traçando a quantidade de triângulos. Só que se eu falo que esse polígono tem 100 lados, imagina ficar traçando 98 triângulos? Então, a gente já consegue associar que é sempre o número de lados menos 2 vezes 180. Então, aqui nós aprendemos a demonstrar a nossa formulinha, e a generalizar essa situação. Ou seja, se eu quero calcular a soma dos ângulos internos, que vai ser dada por SI, soma dos ângulos internos, a fórmula geral é
n menos 2 vezes 180. N é o quê? É a quantidade de lados do meu polígono, certo? Neste exemplo agora, ó, já que agora já sabemos a formulinha, eu quero saber a soma dos ângulos internos de um decágono. Decágono, lembrando que é um polígono de 10 lados. Então, no lugar de n, substituímos por 10. Então, fica 10 menos 2, que é 8, vezes 180, que dá 1440 graus. Olha que fácil, né, pessoal? Bom, agora vamos falar sobre a medida, a soma da medida dos ângulos externos. E eu vou fazer essa demonstração agora não através de cálculos, mas através dessas figuras. Eu considerei, ó, um pentágono convexo qualquer. Vejam bem, eu pintei apenas os ângulos externos dele, certo? Se a gente for diminuindo essa figura, diminuindo de maneira com que os vértices fiquem coincidentes, esse vértice grude nesse, que grude nesse, que grude nesse, que grude nesse. Olha o que a gente obtém. Uma circunferência, pessoal. E isso ocorre com qualquer que seja o nosso polígono. Ou seja, olha que bacana, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus, que é uma volta completa, é a quantidade de graus de uma circunferência. Tranquilo? Então, em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos dele é sempre 360 graus, ok? Qual é a soma dos ângulos externos de um pentágono? 360. De um hexágono? 360. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, né? Agora, nenhuma fórmula cai do céu, né? A figura que eu demonstrei ali, ela não é válida como uma demonstração matemática. Então, só vamos agora aqui ver como que a gente chega nesse resultado, ó. Eu falei lá na primeira parte do vídeo que um ângulo interno e um ângulo externo, eles são suplementares. O que é suplementar? A soma deles é igual a 180, considerando o mesmo vértice. Com isso, se multiplicarmos n, que é a quantidade de lados, por 180, a gente vai ter a soma de todos os ângulos internos e externos, certo? A partir do momento que a gente não subtrai duas unidades. Então, o que a gente pode fazer para calcular o externo? Somar tudo, os dois juntos, né? Que é só fazer a quantidade de lados vezes 180, e subtrair da soma dos ângulos internos, que nós acabamos de demonstrar que a formulinha é n menos 2 vezes 180. Esse menos do lado de fora distribui para os dois valores aqui dentro, certo? E o 180, ele também multiplica, certo? Então, ficaria assim, 180 vezes n e 180 vezes 2, 360. Só que menos com menos, o 360 fica positivo. Aqui a gente cancela esses dois valores, ó, certo? A hora que distribuímos. E por isso a soma dos ângulos externos é sempre 360. Mariana, tem que fazer tudo isso em todo cálculo? Não. Só que a gente precisa aprender que as fórmulas não caem do céu. Então, é por essa demonstração que a soma dos ângulos externos de qualquer que seja o nosso polígono é sempre 360 graus. Tranquilão, né, pessoal? Então, vamos praticar agora um pouquinho. Eu quero que vocês façam da página 100 até a 102 do grupo 4, os exercícios do 1 ao 10. E logo mais a gente se encontra para estar corrigindo essas atividades e tirando as dúvidas, combinado? Então, até daqui a pouco, pessoal!